Muito obrigado, doutor Bramati, trazendo a sua experiência tão importante para nós. Agora, todos os demais palestrantes, todos os demais panelistas têm PowerPoint para nos apresentar. Eu já vou convidar o próximo painelista que vai tomando posição, o senhor Gilberto Schofield. Ele é diretor de estratégias e negócios da agência Lupa, trabalha na criação de novos produtos e parcerias para a empresa. É executivo de comunicação e marketing, com especialização em comunicação e marketing digital. Em 2000, assumiu o então inédito cargo de editor de conteúdo do portal de finanças IG Finance. Já escreveu para a revista Exame, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Revista Época, IG Finance e o Globo. É bacharel em comunicação social pela Universidade Gama Filho e possui o MBA em marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas. Eu convido os companheiros da mesa para que aqueles que desejarem sentar para ver em melhores condições, ocupemos as... Vamos lá, depois eu me junto a vocês. Bom, boa tarde. Obrigado à ministra Rosa Weber pela oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre como é que funciona uma agência de checagem de dados, né? Faz fact-checking. Isso significa que eu vou dormir pensando em fake news e fact-checking e acordo pensando em fake news e fact-checking. Então, assim, é bacana, me exige uma certa coragem de enfrentar determinadas notícias que você olha e vê, meu Deus do céu, eu vou ser obrigado a checar isso? Jura? Outro dia desses, a gente recebeu uma notícia lá que era o seguinte: canibal, veja, séria na notícia, não era uma sátira, era uma notícia de um jornal supostamente canadense. Canibal come 32 entregadores de pizza, 4 testemunhas de Jeová e 8 carteiros. Juro. Pois bem, meu nome é Gilberto, como ele disse, eu sou diretor de negócios e estratégia da agência Lupa, e eu acho que seria bom a gente começar falando um pouquinho do que é a agência, para vocês terem um pouco mais de ideia, aí saindo um pouco do mundo do direito, do mundo da formulação, do mundo acadêmico, sobre como é que a gente trabalha na prática com isso. Vou tentar mexer nessa parada aqui. Ah, não, é para lá. Desculpa. Ok. Olha que legal. Não. Foi. Bom, é a primeira agência de checagem do Brasil, criada em 2015. A gente tinha 4 colaboradores na época, hoje a gente tem 15. O modelo de negócios é basicamente B2B, né? A gente vende para outras empresas o conteúdo, mas a gente adora escrever para as pessoas ficam entusiasmadíssimas em destruir essas versões pavorosas que a gente vê todo dia. E a gente tem basicamente um tripé de negócios, todos eles remunerados, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de fact-checking, propriamente dito. Fact-checking é o seguinte: é você pegar uma declaração de uma autoridade, ou seja, tá? Um presidente, um ministro, um economista, um empresário, enfim, que seja. Você vai ali naquela sabatina do Paulo Guedes no Congresso e acompanha aquilo ali, todas as declarações que eles dão. E depois vai pegando as principais frases onde ele cita coisas verificáveis, que a gente é obrigado a se voltar a bancos de dados verificáveis, ou seja, IBGE, DataSUS, CAGED, enfim, IPEA, todos os bancos de dados que a gente possa efetivamente traçar históricos e ver se o que o cara está falando ali na entrevista, no depoimento, no quebra-queixo é verdade ou é falso. Então, esse é uma... Por que isso é importante? Porque pelo International Fact-Checking Network, que é a entidade que reúne todas as empresas de checagem de dados do mundo, a gente é obrigado a seguir uma série de etapas, e eles nos auditam. Até alguém falou aqui, quem audita os fact-checkings? Pois é, chama-se IFCN, nós somos auditados anualmente, lá fora e aqui dentro do Brasil. Um dos princípios da checagem é que você é obrigado a ouvir o outro lado. Então, assim, se eu descubro que alguém falou alguma coisa falsa
Baseado numa base de dados confiável, eu sou obrigado a chegar para a assessoria do ministro, do político, do empresário, e dizer, olha, ele falou isso ontem e isso não corresponde à realidade, porque eu não consegui achar nada a respeito disso nas bases oficiais do governo. Invariavelmente, se ele falou M, ele não responde. Então, a gente fica sem respostas. Mas, às vezes, o cara fica tentando te convencer de que aquilo ali que ele está falando não, peraí, você usou a base de dados errado. Não, amigo, você está dizendo que em janeiro foi a pior taxa de desemprego dos últimos 5 anos. Eu tenho como verificar isso. Eu tenho como ir no IBGE e verificar se a taxa do ano passado... Então, assim, eu não estou relativizando o que você está me dizendo. Eu estou simplesmente pegando o que você disse, jogando numa base de dados e tirando uma etiqueta, que pode ser verdadeiro ou falso. Então, isso é uma linha de negócio, e nossos principais clientes é Folha de São Paulo, Revista Piauí, Revista Época, UOL, Yahoo, CBN, Metrópolis, que é daqui do Distrito Federal e tal. Enfim, essa é uma. A segunda, a gente chama de debunking. Debunking é uma checagem de um material que não tem origem. Portanto, ela não é em ON. É aquele tipo de card que a gente vê em rede social, falando as maiores atrocidades sobre quem quer que seja. Isso aí também é verificável, desde que a gente consiga achar uma base de dados que possa provar que aquilo ali é falso ou verdadeiro. Nesse caso, nosso maior cliente é o Facebook. Tá? E, por último, a gente tem um modelo de negócio que se chama Loop Educação, criado ano passado e que vem crescendo formidavelmente. Pô, eu acho bacana, mas não é tão bom assim, porque, afinal de contas, a gente só está crescendo formidavelmente porque as empresas, as instituições, as universidades, as escolas estão histéricas em busca da verdade. Então, o que eles pedem para a gente? Que a gente crie oficinas e treinamentos, tanto pessoais, locais, in loco, quanto via online, dos seus funcionários, dos seus servidores, dos seus alunos, sobre como você usa ferramentas básicas de checagem de dados. Tá? Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque as ferramentas elas são acessíveis, elas são fáceis de usar, então é uma questão de a gente passar, a gente tem módulos de 2, 4, 6 horas de curso, e aí é uma questão de a gente passar isso ampliando o conhecimento das pessoas para não só elas, mas também ajudar a tiazinha do WhatsApp a olhar a primeira data onde aquilo ali foi publicado. Só olhar a data já mata assim, 30% das notícias falsas. Existem ferramentas de imagem que são muito boas. Perdão. Não. Na frente, aí fica difícil. Oi, foi. A gente tem ferramentas para checar imagens, Google Images, Bing, Team9, são 3 ferramentas gratuitas, maravilhosas, você resolve 90% do seu problema de checagem de imagem com isso. Tá? Isso vai de você conseguir checar aquela imagem que é vendida como de ontem, mas que foi publicada 5 anos atrás, quanto a foto da passeata que alguém colocou a cara do Queiroz ali no meio da passeata. Então, você fala, como é que eu vou achar o original disso? Facílimo de usar essas ferramentas. A gente tem outras ferramentas aqui para baixo, que são ferramentas um pouco mais sofisticadas de debunking e ferramentas de fact-checking propriamente dito. Tá? CrowdTangle e TweetDeck são 2 ferramentas proprietárias do Twitter embaixo e do Facebook em cima. E o que eles fazem é criar para você um dashboard, onde você pode acompanhar vários assuntos, ou pessoas, ou situações, ou hashtags, e eles vão te dando, em tempo real, qual é a possibilidade de viralização de um post. No sentido seguinte, eles te dão um gráfico e você vai percebendo que, na primeira hora, aquilo teve 20 compartilhamentos. Daqui a 25, ele teve 400 compartilhamentos. Daqui a 40 minutos, ele está com 1.500 compartilhamentos. Então, você vai percebendo a decolagem de uma notícia falsa, e aí isso te mobiliza para falar, cara, vamos pegar essa aqui e abater no voo. Porque a ideia é essa. Você desconstruir a mentira enquanto ela está se formando, de modo que ela não se torne verdade, quando ela já foi compartilhada por 500 mil pessoas. Certo?
O primeiro do outros conteúdos chama-se Claim Check. Claim Check é uma ferramenta do Facebook que ela é dada especificamente para os checadores de dados, tá? O que acontece nisso? E acho que vocês vão adorar essa história. Toda vez, você sabe que, como já foi dito aqui, você pode chegar num post do Facebook e você denunciar o Facebook, por vários motivos. É pornográfico, é assédio, é discurso de ódio, piriri. Um deles é a notícia falsa. Toda vez que alguém clica ali e diz que é notícia falsa, o Facebook manda para a gente, lá na lupa, o post, para a gente checar. A gente recebe 1 trilhão de posts por dia, é absolutamente inviável conseguir checar todos. Mas a gente vai checando aqueles que têm os maiores compartilhamentos. Portanto, os maiores estragos do ponto de vista de espalhar a mentira para todo mundo. Então, ele manda para a gente isso, a gente checa o post, e uma vez que a gente deduziu que aquilo é falso, a gente chega lá em ferramenta, bota lá no Facebook, olha, esse conteúdo que está aqui é falso, e aqui está a matéria que nós fizemos e publicamos no site da Lupa, onde a gente mostra todas as bases de dados que provam que aquele post é falso. Ok? E depois disso, a gente vai até lá e denuncia o post falso para o Facebook. É esse post aqui que a gente estudou e é esse post que é falso. O que o Facebook faz? O Facebook faz 2 coisas. Primeiro, toda vez que ele vai tentar compartilhar essa notícia falsa, ele abre um pop-up com uma imagem dizendo assim, esta notícia foi considerada falsa pela agência Lupa. E dá o link da matéria onde a gente prova com todas as bases de dados possíveis, todas as bases de dados possíveis que aquilo é falso. Pois bem, a segunda coisa que ele faz é diminuir o algoritmo. Então, aquela notícia falsa aparece para muito menos gente do que ela deveria aparecer. O que aí se caracteriza em você derrubar efetivamente a notícia falsa e a mentira. Então, é assim que eu e o Facebook, a Lupa e o Facebook, trabalhamos. Tá? Eu quero dizer o seguinte, educação, para mim, é a melhor ferramenta de combate à notícia falsa. E eu queria aqui, rapidinho, mostrar o caso do México. A gente teve... Como é que volta essa parada? Desculpa, como volta essa parada aqui? Ok, voltou. A gente foi mês passado no México para entender como é que foi a organização da eleição deles, que é tocada pelo INE, né, o Instituto Nacional Eleitoral do México, que não tem esse caráter de TSE, mas é uma autoridade máxima. Como é que eles fizeram para combater a notícia falsa? Eles tiveram 3 ações. Primeiro, uma campanha pública mostrando para as pessoas, tirando das pessoas as principais confusões sobre a eleição. Perdi meu título de eleitor, o que eu faço? Eu vou viajar, como é que eu posso depois me explicar para a Justiça Eleitoral? Só tenho carteira de identidade, posso votar? Esse tipo de dúvida mais comum. Tá? Isso, então, foi uma campanha enorme que eles fizeram em 1 ano, até a campanha. Depois, eles fizeram também em 1 ano um treinamento vertical de toda a estrutura da INE, ou seja, dos juízes, passando para os assessores, passando para os juízes regionais, até os mesários. Os caras treinaram todo mundo em técnicas de checagem de dado. E mais, eles foram em cada uma das zonas e sessões e entregarem materiais simples de celular e banda larga para que eles pudessem detectar fraudes locais. Aquele tipo de coisa assim, o sujeito foi ali em Copacabana, na zona e na sessão, e começou a fazer uma imagem dali, dizendo assim, olha aqui, as urnas estão todas detonadas, olha aqui, essa parede podre. Então, isso aqui é uma ameaça ao próprio processo eleitoral, como se a zona não estivesse tomando conta disso. O que eles faziam? Eles ligavam para a zona de Copacabana e falavam, vem cá, isso é verdade? Aí os caras falaram, não é verdade, porque, inclusive, a gente está dentro de uma escola, num ambiente escolar, e todas as 3 urnas que a gente tem aqui estão perfeitas. Então, o que eles faziam? O chefe da mesa ia lá e falava, olha, meu nome é Gilberto, eu sou chefe da mesa da zona X, seção X, aqui em Copacabana, e eu quero dizer que o vídeo que está circulando é falso. Então, eu vou mostrar para vocês, olha, primeiro, a gente está dentro de um colégio, e aí filmava o colégio, depois, eu quero mostrar a você o estado das urnas, ia lá e mostrava o estado das urnas. Então, você tinha
um sistema de contra-informação em tempo real capaz de proteger o próprio sistema eleitoral que estava em jogo por conta dessas notícias falsas envolvendo o sistema. Além disso, por último, eles trabalharam com 70 empresas de checagem de dados, liderada pelo Animal Político, e o que eles fizeram foi, também, no prazo de um ano, ir atrás, daí no caso de declarações de políticos, no processo eleitoral, mentiras políticas do processo eleitoral e coisas que, de alguma forma, afetavam também o processo eleitoral, mentiras sobre o processo eleitoral, urna fraudada, violência em determinada área, fulano não pode entrar, isso é verdade ou é mentira? Então, eles trabalharam nessas 3 frentes, e o resultado estudado por um consórcio de academias americanas e mexicanas é que nunca na história do México você teve uma quantidade de notícias falsas seguida pela mesma quantidade de contra-informação verdadeira. Você não acabou com a notícia falsa, mas você transformou o embate numa coisa muito mais justa. Entendeu? A produção de contra-informação verdadeira foi tão violenta quanto a produção de mentira. Bom, mais 2 minutinhos, tá? Não, pois é. Vou passar isso batido. Aí, isso é genial. No ano passado, o TRE de Rondônia nos procurou para fazer o treinamento de toda a equipe deles, lá em Rondônia. E a gente fez. Eles ficaram felicíssimos e tal, maravilha, todo mundo se empoderou ali com as ferramentas. Quando chegou no dia 28, no dia da eleição, 10h30 da manhã, tocou o telefone da lupa. Era o juiz responsável pelo TRE de Rondônia. E a pergunta do juiz era assim, tipo, amigo, como é que eu acho no TweetDeck a ferramenta de geolocalização? Porque o tweet permite que você, sabendo que a pessoa está em determinada área, você geolocaliza ela ali, dá um raio de até 200 quilômetros em volta daquela área e ela te aponta exatamente aonde o tweet saiu. Então, a gente voltou a ensinar ele isso, falou, olha, assim que funciona, piriri, parará, parará. Então, eles usaram isso para combater esse vídeo aqui, que é inacreditável. Eu vou passar para vocês. Você pode tocar o vídeo? Pelo amor de Deus, 1 minuto. Mas falou um monte de gente aqui, ó. Tá. E essa discussão, então, aqui, não. Gente, inacreditável. Ouve. Banda larga, banda larguíssima. Jura que tu vai conseguir, né? Eu trouxe isso ontem. Treinaram isso ontem. Galera, o negócio é o seguinte. Amanhã, o PT vai fazer de tudo para ganhar nas urnas. Entendeu? Já que ele vai ganhar nos votos, vão fraudar as urnas. Vamos fazer uma coisa para não fraudar, para fraudar também. Vamos levar uma cola 1000. Chega lá, já a primeira pessoa já cola a tecla 3, pronto, acabou. Quem for votar no PT vai apertar o 3, vai estar colado, não vai descer. Então é desse jeito que a gente tem que jogar também. Já que eles querem fraudar, vamos fraudar também. Vamos colar a tecla 3. Todas as urnas, quem for votar primeiro, já faz seu trabalhozinho, vai lá, já cola bem coladinho lá, ó. Quero ver aquela porra descer. Eu quero ver, o PT já está fazendo o sistema por dentro, bora fazer por fora esse negócio. Então quem for votar, leva uma cola, chega lá, cola a tecla 3, quero ver descer essa porra. O voto não vai contar não. Já que as urnas já estão tudo fraudadas, vamos fraudar também, vamos jogar no mesmo jogo dele para ver se fica igualado. Por causa que por dentro a gente não consegue, vamos fraudar por fora. Então o negócio é o seguinte, vamos colar a tecla 3. Amanhã... Só é nós, dia 28, Bolsonaro 17. Ok, muito sem noção, né? Pois é, o que aconteceu? O tribunal se mobilizou, chamou a polícia e eles, os dois, conseguiram localizar de onde estava saindo o tweet, eles cercaram o lugar e o que aconteceu foi o seguinte. Pã. Vai, fofa, me ajuda aí. Aê. Foi para o Chilindró. E eles conseguiram barrar isso, obviamente, usando a contra-informação de que ele foi preso porque cometeu um crime,
baixou a bola do ímpeto da galera de usar Super Bonder para colar a cola 13 em Rondônia. Ok. O nome do projeto do mestre chama-se Verificado, tá? A gente já falou sobre isso. Aí estão os resultados. Se alguém quiser um pouco mais de detalhes sobre isso, inclusive eu estou anexando a proposta de projeto que a gente está elaborando para o TSE esse ano, que vai englobar todos os tribunais regionais eleitorais, com a ajuda do WhatsApp, financeira, com a ajuda do Facebook, financeira, nem sei se tem alguém aqui do Facebook, do WhatsApp. Bom, mas, enfim, a proposta é essa. E o TSE não vai gastar um tostão. Olha que legal. E a gente vai treinar um exército de checadores para o ano que vem. Pelo menos um grupo a cada capital e cidades médias. Eu acho que assim a gente consegue fazer frente, porque qual é o desafio para 2020? E esse é o último slide. A gente tem 5.570 municípios, e se a gente for muito, muito otimista, a gente tem mais de 10 mil candidatos, se a gente achar que são 2 candidatos por cidade. Não são. Tem candidato com 10, tem cidade com 10 candidatos. Então, você tem uma polarização enorme, em alta, acesso à internet em alta e desemprego, que é um fator de desestabilização e motiva as pessoas a soltarem os maiores absurdos do mundo. Tá? A gente tem uma crise, que já foi dita aqui, na questão do jornalismo, da credibilidade. Então, assim, as pessoas estão cada vez se voltando a grupos de WhatsApp para fazer a cabeça, a instabilidade é grande, e a ideia que a gente tem é de continuar treinando a sociedade civil. Só que a gente precisa de um movimento mais organizado junto ao governo, junto às autoridades eleitorais, para transformar isso numa contra-informação, numa guerra de informação para o que está vindo aí em 2020. Tá? E eu acho, sinceramente, que o TSE precisa liderar essa luta com relação às eleições do ano que vem. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.